Cheguei, galerinha que acompanha o Fortaleza Cast, mais um episódio, mais uma semana para a gente debater muito sobre o tricolor do PC, sobre momento, análise, discussão, conversa, resenha, tudo isso que você encontra aqui no nosso Fortaleza Cast. Hoje vamos falar sobre um tema que está incomodando a torcida tricolor, empates, o tanto que o Fortaleza já empatou em 2024. É a temporada que o Vojvoda mais deve ter de empates desde que ele chegou aqui ao PC. E a gente vai discutir tudo sobre isso, o que é que está acontecendo para que o Fortaleza esteja entregando esse resultado, mais mesmo até do que as vitórias. O empate em 2024. Tudo isso e muito mais daquele jeitinho que vocês já conhecem aqui no nosso Fortaleza Cast de hoje, que eu trouxe ao meu lado grandes convidados, comentaristas para a gente debater, amigos, parceiros, né, cara? Que eu sempre fico muito feliz de ter aqui ao meu lado. Daniel Farias, tem que ser desse jeito. Sempre mesmo. Sempre, o Daniel e o Farias acariocado. Obrigada pela participação mais uma vez, Daniel. Seja bem-vindo ao nosso Fortaleza Cast de novo. Eu que agradeço, Marta. Um abraço para você, para o Breno, para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Realmente é uma temática muito importante que tem sido aí uma tônica do Fortaleza nesse início de temporada, nesse início aí de Série A do Brasileirão, mas que tem de fato incomodado o torcedor, tem de fato incomodado também o próprio Vojvoda. A gente vai falar um pouco sobre os motivos que podem estar levando o Fortaleza a essa sequência e também formas de tentar solucionar isso, reverter essa situação para o restante da temporada. É isso mesmo, a gente não é o Vojvoda, mas a gente pode Exatamente, debater sobre isso aqui, certeza. né, Bueno? Breno, Rebouças, sempre um prazer, uma honra inenarrável ter este... O que ele é, ô Daniel? É um baluarte da imprensa. Ele é. Rapaz, eu fiquei com medo agora do que ele ia falar. Que é isso? Mas não que não fosse uma verdade, Que mas eu isso? fiquei com medo do que ele ia falar, viu? Cara, com ele, não tem Não condição. dá. Não tem condição. Eu disse, poxa, aí foi tão direto, né? Que eu tava preparando... Nem titubeou, eu né, estava não? preparando uma piada para isso, mas aí Que Daniel isso? foi tão direto e incisivo que eu falei, rapaz... Tenha calma, Breno Rebouças, tenha calma. Eu ia dizer que ele é narrador, comentarista, Faz tudo repórter, nessa empresa aqui, viu? faz tudo. Daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, ele Ora. vai estar aqui, comandando o Fortaleza Cast, a melhor parte, você brilhantemente. sabe? Essa é a melhor parte. É a melhor parte é comandar eu o sei que Fortaleza o meu Cast. fandom, ele é o melhor de todos, entendeu? Os meus telespectadores e ouvintes do Fortaleza Cast, eles são os melhores. Você vai estar lidando com as melhores pessoas, viu, Breno Muito bem. Rebouças? Te entregam em suas mãos. Mas nem agora não, tá? Já você... Tem tempo ainda. Tem um tempinho ainda, algumas semanas, aí depois tu assume por aqui. Por pouco tempo também, Ok. viu? Mas é uma honra ter você aqui também, Brenão, pra gente conversar um pouquinho sobre toda essa questão do Fortaleza com os empates. Marta, sempre satisfação estar aqui no Fortaleza Cast, comentar algumas coisas sobre o Fortaleza. E essa questão dos empates que você trouxe é um ponto muito sensível e que tem alguns desdobramentos que a gente tem que conversar, que a gente tem que debater aqui na edição dessa edição, né? Fortaleza, que, como você falou, tem extrapolado a quantidade de empates validados para um ano todo de temporadas anteriores e é o resultado que mais aparece se você pegar os dados do Fortaleza, os Isso. jogos dessa temporada. A gente vai desdobrar algumas coisas aqui e falar porque que o empate ele tem contexto. Às vezes ele pode ser positivo, mas muitas vezes ele pode ser negativo. Exato, Breno. E você falou aí dos números, né? E, de fato, é até estranho, porque esse time do Fortaleza, do Vojvoda, ele nunca foi um time de empatar tanto assim. Era muito extremos, né? A gente lembra em 2022, teve aquela temporada com o primeiro turno do Brasileiro inteiro dentro da zona de rebaixamento, com muitas derrotas, não conseguia vencer. Inclusive, 2022 foi o ano que o Fortaleza mais empatou com o Vojvoda. Foram 19 empates. 19! Não tem uma temporada inteira. A gente um está número com baixo. 32 jogos em 2024 e são 15 empates. É o mesmo número de empates de 78 jogos de 2023. Sim. Então, tudo se encaminha para que essa seja a temporada do Vojvoda com mais empates à frente do tricolor do PC, o que de fato não é algo que a gente viu nesses últimos 3 anos de trabalho. São quantos jogos no total esse ano? Você falou, 32. né? Ou seja, é quase a metade. Quase a metade. A gente não Tá de chegou empates. na metade ainda. Não, quase a metade dos sim, jogos, Sim, né? é quase a Exato. metade dos jogos até aqui. É o resultado que o Fortaleza mais ofereceu para os seus torcedores, né? Mais entregou. Foi o empate.
que, como o Breno falou, em alguns contextos ele é positivo, mas eu acho que nesse contexto recente do Fortaleza ele é mais negativo do que positivo, salvo o empate contra o Boca Juniors, porque aí, de fato, a gente até comentou aqui no Fortaleza Cast passado, é um empate com gols de vitória, mas dos outros, a gente vai adentrar mais um pouquinho também nessas peculiaridades, dá mais aquela sensação do copo mais vazio. Tá? Quando você vê, né, o copo na metade, você vê às vezes mais cheio, mais vazio. Acho que muitos desses jogos do Fortaleza, a sensação é do copo mais vazio. Mas eu quero saber de vocês. Nas outras temporadas, como a gente falou, não era normal, não era o que a gente esperava do Vojvoda, do trabalho do Vojvoda, tanto empate. O que é que mudou, então, do trabalho que o Vojvoda apresentou em 2021, 2023, para esse agora, que o Fortaleza nessa temporada está empatando tanto assim? Marta, eu acho que a gente precisa avaliar isso por vários fatores, mas eu vou trazer aqui um aspecto um pouco mais tático, que eu acho que pode ser uma das razões para isso, mas obviamente existem outros fatores envolvidos. Na minha visão, e isso é uma opinião pessoal que eu já tenho carregado há algum tempo, quando a gente tem acompanhado o Fortaleza, sobretudo nessa temporada, a gente sempre viu o Vojvoda como sendo esse cara que variou muito de time, que sempre surpreendia na escalação, mas eu acho que nessa temporada especificamente, Fortaleza tem tido uma dificuldade em achar muitos jogadores que de fato você possa dizer assim, esses caras aqui vão entregar aquilo que a gente realmente precisa para conquistar vitórias dentro de campo. Eu falo sobretudo do ataque. Se a gente for ver o ataque do Fortaleza, ele sofreu muita dificuldade tem sofrido muita dificuldade nesse início de temporada. Tanto é que, se você for ver, o Vojvoda, em vários jogos, sobretudo ali naquela reta final de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, início de Brasileirão, Sul-Americana, o Vojvoda testou praticamente todos os atacantes. Teve jogo que o Pedro Rocha foi titular, que o Marinho foi titular. Centroavante, inclusive. Exatamente, de centroavante. Outros que o Lucero foi titular, Machuca, Kevin Andrade. Eu acho que, de certa forma, isso passa um pouco pelos jogadores que não conseguiram entregar tudo aquilo que se esperava deles. Nenhum deles teve aquela sequência de resultados de entregar muitos gols, e isso foi até um problema no início da temporada. O Fortaleza, de fato, estava um ataque bem abaixo, mas isso forçou o Vojvoda, de certa forma, a variar muito as escalações. Eu acho que o Fortaleza, nesse momento, um dos problemas dele eu não sei te dizer, salvo algumas exceções, qual é de fato o time do Fortaleza. E eu acho que isso não é tão positivo quanto parece. Eu sei que, por um lado, tem um aspecto do sentido. Eu vou sempre surpreender o adversário. A cada jogo tem uma formação diferente de acordo com o adversário. Eu sei que isso é positivo, mas eu acho que você precisa ter um time ali que se encaixe, que tenha uma sequência, para que ele possa ir aumentando a sua produtividade no ataque, né? Para que você tenha ali uma identidade de jogo. Óbvio que em um momento ou outro circunstancial você vai precisar fazer alterações, seja por substituição, por suspensão, por lesão ou por cansaço, mas eu acho que ter um time um pouco mais sólido ali de titularidade, de meio de campo de atacante, ajudaria o Fortaleza. Às vezes você tem um atacante que está começando a ter uma boa fase, ou um meio de campo como o Hércules, e aí de repente o Vojvoda coloca o Hércules de volta no banco, coloca o Rossetto como titular. Eu acho que isso não é tão favorável ao Fortaleza e pode, de certa forma, influenciar nisso aqui. Eu acho que para um time ter, de fato, uma sequência de vitórias e não ficar naquela coisa de que você tem uma boa atuação, mas não consegue a vitória, depois você tem uma atuação não tão boa, mas você conquista um empate ali, ou seja, empates, mas com gostos diferentes, eu acho que isso passa um pouco por essa realidade do elenco do Fortaleza. Hoje, quando você olha, você tem certas dificuldades para dizer qual é o time titular do Fortaleza, se é que a gente pode falar que há um time titular. E eu acho que isso não é tão positivo. Eu acho que, antes de passar para o Breno, essa discussão sobre o Fortaleza não tem um time titular, não tem um time titular, ela se repete temporada após temporada com o Vojvoda. Sim. Então, não acho que esse seja o ponto do que mudou. Sim. Porque o Vojvoda faz isso. Eu acho que na temporada passada foi uma rara exceção pro final da temporada, ali perto da final da Sul-Americana, que ele começa a repetir a escalação. Exato. Ele repete de fato. E aquilo dali foi a surpresa do Vojvoda. Mas mesmo com tantas mudanças nas outras temporadas, Breno, a gente ainda via um Fortaleza que entregava aquilo que estava proposto a ser feito, pelo menos, claro, na grande maioria das vezes, né? Teve momentos de oscilação, obviamente, como todo time de futebol tem, mas o que a gente está olhando aqui é para os empates. E como o Fortaleza nunca foi esse time de ficar nessa igualdade, assim, no meio. Era sempre ou muito bom, ou não conseguia o resultado, mas
era um time que entregava outros resultados além. O empate nunca foi ali, esse Fortaleza é aquele time que empata sempre, que joga para empatar. Nunca foi essa equipe, aproveitava essas oportunidades. Eu acho que o ponto que o Daniel trouxe, ele é válido, mas eu acho que não foi o que mudou. Porque o Vojvoda sempre fez isso. Sim. O que pode ter, de fato, acontecido foi talvez uma queda de rendimento das peças, como você também trouxe, principalmente no ataque, que acaba que não deixa muitas opções para o treinador escolher, digamos assim. Porque você tem um Marinho que não estava em uma boa fase. Você bota ele no jogo ali, ganha confiança, não sei o quê. No outro jogo ele vai e faz um gol, mas sai lesionado. Mas não tem também a continuidade, porque já volta o Pikachu. O Pikachu também tá naquela coisa e tal, e tal, e tal. Então, eu entendo o que você fala, mas eu acho, Breno, que não é por aí a questão dos empates. Não tanto na questão da mudança do time. Pode ser da falta de rendimento. Eu acho que o Daniel citou algumas coisas que elas podem tentar explicar o que acontece, né? E é óbvio que explicar, assim, em geral, o problema exato, ninguém sabe, até porque se o Vojvoda soubesse, ele tinha consertado. E a gente só tem o recorte que você, torcedor, também tem, que é o recorte dos jogos. A gente não vê o treinamento, a gente não sabe o que é que o Vojvoda trabalha no dia a dia. Então, os recortes que a gente tem são de bola rolando. Mas o Daniel citou aí problemas, questão de ataque. Eu acho que uma das questões, Marta, é o fato de jogadores que a gente tinha uma expectativa muito alta não estarem entregando aquilo que se esperava deles. Vamos falar do ataque. O Moisés voltou a peso de ouro para o Fortaleza. Teve um desconto lá, porque o Fortaleza tinha feito uma parte de um pagamento, mas ele volta com investimento alto para ser aquele Moisés que tinha ficado na memória do torcedor. E até aqui, por mais que tenha feito alguns gols importantes, ainda não é aquele Moisés que saiu. Ainda não é um cara que é protagonista, que chama para si a responsabilidade. O Marinho também, esperava-se, não, o Marinho chegou ano passado, um jogador de primeira prateleira, mas vai demorar a se adaptar. Quem sabe ano que vem ele deslanche. Ainda não deslanchou. Do ataque do Fortaleza, tirando o Lucero, ninguém mais conseguiu se fixar por ali. Nem o Pikachu, que assina... Eu ia dizer, talvez o Pikachu, mas nem até o Pikachu, ele... que foi comprado, né, que estava emprestado, também está entregando 100% do que se entregava. Talvez ele seja o que esteja entregando mais. Sim. Mas ainda não está 100%. E aí isso é um aspecto. Quando o ataque do Fortaleza, que a gente imaginava, poxa, olha esse ataque, Lucero, Moisés, inclusive, era o setor Pikachu, que a gente menos se preocupava, Marinho, né? sabe? Quando você olha todos esses nomes, você fala, esse ataque aí vai deslanchar. Esse ataque aí vai passar por cima. E não está fazendo isso, na maioria dos casos. E aí, isso é um dos fatores que eu acho que tem causado esses empates. O ataque até cria, mas tem desperdiçado muitas chances. Não tem sido tão eficaz, tão efetivo, quanto a gente achou que ia ser. Até aqui. Pode ser que daqui para frente melhore, mas até aqui não é um ataque tão eficaz quanto a gente imaginava. Vamos para outro ponto. Vamos para o ponto de defesa, por exemplo. No ano passado, o Fortaleza já tinha jogadores ali que estavam em queda na questão da defesa e que a gente sabia que o Fortaleza ia mudar. Vai no mercado, qualifica a zaga, traz Cardona, traz Kusevich, traz... Pra linha defensiva ali, exato, traz o lateral esquerdo, né? O Felipe Jonathan. Exato, mas tem outro também que tá mais da zaga, não? Não. Do começo, bom, mas enfim, traz essas peças todas aí que a gente citou. E o Marcelo até falou, poxa, a zaga foi um setor que do ano passado para cá qualificou. E eu acho que foi o setor que de fato mais teve essa qualificação. Sim. Mas ainda assim, é uma zaga que a gente diz assim, essa zaga do Fortaleza está fechada? Eu acho que não. Eu acho que quando abrir a janela em julho, o Fortaleza vai olhar para a zaga mais uma vez. Na minha opinião, pode ser que o torcedor discorde, mas eu acho que ainda não é uma zaga fechada. Eu não sei. Eu acho que ainda é uma zaga que vai precisar de peça, porque o Tinga, que era o grande o capitão aqui, que é um homem de confiança do Vojvoda, não passa por um bom momento, e ele é uma das opções para complementar. A gente não tem ainda uma zaga 100% definida. A gente, há muito tempo, teve, olha, pela direita é fulano, pela esquerda é fulano. Hoje nem sempre a gente tem essa certeza de quem tá. Uma hora você tem na esquerda o Tite, outra hora você tem o Cardona. Mas eu acho que isso, na questão da zaga, não passa por baixo desempenho das peças. Mas eu vou chegar lá. Eu acho que é porque na zaga o Vojvoda consegue fazer essa mudança sem perder tanto mas assim, porque o Kusevich entrou bem. Ok, mas a gente tem destacado que o Fortaleza tem tomado muitos gols na temporada. Sim, a gente até vai falar sobre isso. E é esse ponto que eu quero chegar. Essa zaga não definida ainda, e eu acho que um dos pontos da não definição é porque o Fortaleza continua sofrendo gols, e em sequência, todo jogo que o Fortaleza tem tomado um gol, não que ele tenha tomado em todos nos 32, mas ele tomou em vários jogos, a grande maioria deles. 31 gols. Isso. Em 32 jogos. Pois é.
eu acho que esse é um ponto para que essa zaga não esteja 100% definida. O Vojvoda nem sabe se hora ele tá com... Ele nem sabe se hora é 3 zagueiros com 2. Não é que ele não saiba, não. Deixa eu reformular. Ele nem tem a convicção de se ele vai jogar no 3-5-2 ou no 4-3-3. Ele fica fazendo essa alternância. Então eu acho que a zaga do Fortaleza não tá fechada ainda. É a minha opinião. Então você... Só para somar. Tá. Então, citamos o problema do ataque. Citamos a defesa, que apesar de estar mais resolvida que o ataque, ainda tem brechas. E aí você vai num meio que ele também tem girado bastante. Resumo da ópera, eu acho que o Fortaleza ainda não encontrou, de fato, aquele esqueleto principal, aquele time que você diz, não, desses 11, 6 aqui ele não vai mexer de jeito nenhum. Ele tem mexido bastante, é uma característica dele, mas ele sempre mexia 2, 3 peças, eu acho que ele agora tem tá sendo mexido mais, acho que ele está procurando, porque ele está encontrando alguns problemas, algumas... brechas nos setores, e eu acho que isso tem ajudado o Fortaleza a não ter conseguido achar ainda o ponto para tentar achar aquela regularidade, para ser um time mais assim, linear. O Fortaleza é um time que oscila demais, e talvez isso explique um pouco dos empates que o time vem tendo em excesso nesse... Nem meio de temporada, né, ainda, né? Não, nem quase meio de temporada. Quase meio, então, né? o resumo é pra gente responder logo a pergunta de cara. O Fortaleza ainda não se encontrou. Eu acho que não. Eu acho que não se encontrou, ainda é um time que ainda não sabe. É como se você... Assim, eu tenho muita peça, eu tenho muita característica, mas eu ainda não consegui montar o quebra-cabeça. Isso. Eu acho que é mais ou menos a isso. sensação que eu tenho é essa. Quando você olha, por exemplo, para a posição de volante, Fortaleza tem muitos volantes no elenco, e isso é muito positivo. Mas falta exatamente essa decisão, que eu acho que no fim das contas é uma decisão do Vojvoda, obviamente, de apostar e de insistir naquilo, de qual é o meio de campo titular do Fortaleza. Até determinado momento você tinha muito claro isso, Zé Wellison, Hércules e Pochettino. Mas aí, de repente, o Rossetto começa a ganhar um pouco mais de sequência, o Pedro Augusto começa a jogar muito bem e ganha essa oportunidade. E ele puxa pra zaga. Aí ele puxa pra zaga. Eu acho que até, tipo assim... Eu não critico tanto essas o mudanças do Vojvoda, é. porque a gente viu que muitas vezes deu certo quando ele botou o Tinga na zaga, o Crispim na lateral esquerda, Machuca como meia. Mas eu só acho que ele tá fazendo essas mudanças porque ele não tá conseguindo achar alguma coisa que dê segurança. Como se ele não ainda tivesse não tá 100% satisfeito. Exato. Perfeito. E eu acho que essa mudança, até mesmo tática, também diz respeito a isso. Porque tem jogos em que ele opta pelos 3 zagueiros mesmo ali, aquela linha de 3. Obviamente, no decorrer da partida, isso vai sendo volátil. Mas é normal. Em outros jogos, com a linha de 4, com os 2 laterais um pouco mais recuados. E o que eu falo da questão de convicção, não é porque ele não possa, não é porque ele tem que morrer abraçado com o esquema tático, não é isso. Mas é porque, tipo assim, não há uma... A gente às vezes para tentar buscar uma lógica e não tem. Não tem. Ele vem, às vezes ele vem em 2, 3 jogos com 3-5-2, de repente ele vai e muda. Aí você diz, não, no outro jogo talvez ele vai manter. Aí ele volta ele muda. Você fica naquela incerteza. Eu acho que ele ainda tá realmente, com essas que tem, tentando encaixar ali a melhor equipe. E eu só queria... Eu te cortei naquela hora, Daniel, eu queria falar. Você falou sobre a situação de alguns jogadores desaparecerem. Por exemplo, você falou dos volantes. O Cauã, que foi um cara que sacou no começo, desapareceu do time de repente. Perdeu totalmente o Kevin passou um tempo... O Kevin passou um tempo sem entrar. Exato. O Kevin Andrade. É verdade. Então, mas dito tudo isso, a gente já entrou muito nessa colocação do Vojvoda. Vocês acham que o Vojvoda tem errado nesses resultados, que as decisões dele muitas vezes atrapalharam e fizeram o Fortaleza não conseguir a vitória, ou que são coisas do futebol? Eu acho que tem parcela de culpa dele. Eu acho que não é que ele tem errado, eu acho que ele tá testando, ele tá buscando, ele tá tentando afinar a equipe, mas nessas afinações, uma hora ou outra, acaba cedendo um espaço a mais, acaba dando... Que ele errou mais que acertou. Eu acho que até aqui, sim. Até aqui eu acho que... Não vou nem falar de errar, mas que eu acho que até aqui ele não tem conseguido acertar tanto como ele acertou no ano passado. Em outros momentos. É como eu tô dizendo, tem vezes que você... Não dá pra considerar um erro, mas tipo assim, você poderia ter colocado uma formação melhor, poderia ter ido por aqui que seria melhor. Não quer dizer que por aqui tá errado, mas por um outro caminho talvez fosse... Sim. Tá entendendo? Então eu não falo nem de erro, porque erro eu acho que é aquilo que é gritante, é crasso. Você vê o que tá acontecendo. Não é isso. Eu acho que o Vojvoda ainda está buscando ali algum caminho, e nessa busca de caminho ele tem tropeçado. Ele tropeça aqui, ele dá um tropicão ali, e isso tem causado alguns pontos estão sendo perdidos aí. Mas outra coisa que a gente sempre fala também é que é um trabalho longo do Vojvoda, ele já está na sua 4ª temporada no Fortaleza, ele já conhece os jogadores, o elenco do ano passado para cá não mudou tanta coisa assim, então por que ele tá... Por que ainda tá tão perdido esse quebra-cabeça? Porque eu acho que ele perde de um ano para outro algumas peças que são fundamentais. Ele perdeu do ano passado para cá, é uma peça só, mas ele perdeu um cara que dá uma sustentação no meio, que era o Alexandre. Ele, no começo da temporada,
ele tinha outras peças de ataque, saíram muitas peças do Fortaleza esse ano. Então, acho que sempre quando você tem uma peça ou outra que é uma peça mais fixa, que acaba deixando o clube, mexe um pouquinho. Não é fácil você achar. A gente pode falar do Moisés também. O Moisés deixou, ficou Exato. um espaço ali na ponta esquerda por muito tempo. Veio Machuca, que era para ser o cara para preencher. Não conseguiu na temporada passada e acabou que o Guilherme, que já estava no elenco, foi essa opção. E aí esse Guilherme o Guilherme sai também. E volta Moisés, mas não volta o mesmo Moisés. Exato, então a gente também pode considerar como que essa lacuna na ponta esquerda ela ainda existe. Perfeito, porque hoje ele utiliza muito mais o Machuca, mais centralizado, mais livre, mais aberto. A gente vê o Machuca ali em todos os lugares do campo. A gente teve um começo do ano como o Pochettino jogando de volante. Exato. E depois ficou claro que o Pochettino Sim. joga melhor na frente. Sim. Então, assim, Breno, vocês querem dizer que tudo isso é por causa da saída do Caio? Não, eu tô dizendo que quando você tira uma peça, que é uma peça ali que tá bem encaixada, você tem que mexer com outras, e às vezes quando você mexe, dá uma desarrumada. Quando você traz Pochettino pra trás, aí o atacante pela esquerda do Guilherme tem que sair, tem que botar outro. E aí você vai mexendo e acaba que aquilo que desconfigura tava, o todo, aquilo né? que tava assim, bem encaixado, deu uma mexida pra você encaixar de novo, não é tão fácil. E eu trago outro ponto também, porque você coloca o Pochettino mais recuado como volante, porque você confiou muito também no seu camisa 10, Exato. no Caleb, que terminou a temporada de 2023 voando. Foi muito importante naquele final de temporada. Você tá vendo como vão aparecendo mais nomes? A gente Exato. começa a falar e o a gente Caleb... começa a ver. E aí vocês colocam um pouco também na situação do Vojvoda. Imagina o quão difícil para ele é isso. Sim. Você perder esses jogadores que eram personagens centrais do seu time, que muitas vezes faziam o seu jogo funcionar, o seu esquema de jogo funcionar. Você ter algumas alternativas dentro do seu elenco, mas que elas não correspondem àquilo que você espera. Ou seja, eu tenho certeza que não só a torcida do Fortaleza, mas o próprio Vojvoda, quando deu o aval desse retorno do Moisés, confiava que o Moisés poderia entregar bem mais. Sem dúvida. Entregar aquilo que ele já entregou. Que o próprio Vojvoda não imaginava que ele ficaria tantos meses sem o Caleb, que era o camisa 10. Cara, é impressionante. Então, o Caleb. a gente fala de uma parcela de culpa do Vojvoda, mas é de fato uma situação difícil, porque ele pode pensar em alternativas, ele pode orquestrar essas alternativas junto com a sua comissão técnica, mas a gente sempre fala, por mais clichê que isso pareça, né? Ele não tá dentro de campo, ele não consegue colocar a bola mas pra por dentro. que eu falo que tem parcela dele? Eu acho que é uma parcela considerável. Porque, assim, apesar de tudo isso, o trabalho do treinador é fazer o time render coletivamente. Isso. Eu não cobro o treinador se o time chega 10 vezes na cara do gol e bota 8 pra fora e 2 na trave. Não Isso é ele que tá aconteceu finalizando. várias vezes. Não ele tá finalizando. Agora, quando o time vai mal, é. quando o time se comporta mal coletivamente, aí eu acho que o treinador tá envolvido. Mas, Breno, várias vezes os empates do Fortaleza foram dessa maneira que mas você nós também tivemos vários falou. empates do Fortaleza com ele jogando um tempo bom e um tempo ruim. Sim, mas... Por isso que eu acho que o Vojvoda tem a parcela dele. Mas várias vezes o Fortaleza... eu não sei quantas finalizações de um jogo e simplesmente faltava efetividade. A gente falou várias vezes sobre efetividade. E não só finalização, é finalização clara, né? Porque você chutar de fora da área de qualquer lugar também. Não, isso daí não adianta, mas finalização clara, chances claras de gol. Contra o Bragantino, teve contra o Vasco no 0x0 na Arena Castelão, Por isso que em que o time não foi ruim. Por isso que pra mim eu não individualizar o culpado é o Vojvoda. Não, só ele tem uma parcela. Sim. Ele tem uma parcela, mas os jogadores têm também. Porque é o que a Marta tá falando. O que o Vojvoda tem de culpa se vou pegar um jogador qualquer aqui, sei lá, se o Machuca chega de frente pro goleiro e erra? O que ele pode fazer? Exato. Nada. O que ele tem que fazer é criar mecanismos dentro da equipe para que a equipe consiga chegar na cara do gol. Essa é a responsabilidade dele. Na hora que tá de frente pro gol, amiga, com você. Tem até um treinador, não sei qual é desses europeus, mas que é famoso, que ele fala: a minha função é fazer o time chegar até o último terço do campo. Chegou lá, já não é comigo. E o Vojvoda falou isso numa coletiva esse ano. Ele disse, olha, o time criou. E eu não vou mentir para vocês, o treinador dorme com a cabeça no travesseiro mais tranquilo, sabendo que o time tá criando. Porque o trabalho dele, como o Breno falou, está sendo feito. Exato. Tá faltando só aquela coisinha da efetividade. Quantas vezes a gente já não viu essa palavra? Efetividade sendo discutida quando a gente fala de Fortaleza 2024. Tá faltando efetividade, tá faltando o último passe, tá faltando... Tudo bem, isso tá nítido, mas como que... Para recuperar essa efetividade, passa muito pela confiança dos jogadores também. Sim. E aí a gente viu o caso do Marinho, que estava claramente abalado. Depois ele consegue recuperar um pouco de confiança, mas aí logo a gente não sabe qual que é a situação dele, porque ele saiu sentindo a coxa contra o Vasco no jogo da Copa do Brasil. Mas além da efetividade, o que mais vocês acham que
pode também ser um fator que está contribuindo para esses empates? Postura, talvez? Marta, eu acho que a postura ela pode ter influenciado sim em algumas partidas, né? Se você trata ali do início da temporada, esse aspecto da postura, sobretudo no Campeonato Cearense, foi algo que chateou bastante o torcedor. Né? O torcedor até criticou muito a postura do Fortaleza nos Clássicos Rei, né? Disse que o Fortaleza não teve aquela postura de fato aguerrida, que a gente percebeu sim em alguns jogos. Então, se você pega o jogo contra o Boca Juniors, que aqui no Castelão foi de fato um Fortaleza aguerrido, foi de fato um Fortaleza intenso naquela clássica postura de um time do Vojvoda. Pra cima direto. Pra cima desde os primeiros minutos, tanto é que marcou um gol logo nos minutos iniciais. Eu acho que em algumas partidas tem faltado isso. Às vezes não em toda a partida, mas às vezes a gente vê uma queda de rendimento do Fortaleza dentro da própria partida. Você pega o jogo contra o Botafogo, na Série A do Brasileirão, para mim é um retrato disso. Onde você tem um Fortaleza que inicia bem, faz um belo gol com o Pochettino, mas que no segundo tempo parece um outro time. Cai muito de rendimento. E aí é esse o ponto que eu coloco, é nesse tipo de comportamento que eu acho que essa parcela entra também para a comissão técnica. Por exemplo, tem um jogo que para mim ele foi muito marcante esse ano, marcante que eu digo assim, negativamente falando, que foi o jogo contra o Maranhão. Não existe aquele jogo contra o Maranhão. Mas não existe. O segundo tempo do Fortaleza contra o Maranhão foi uma coisa que não tem condição de um negócio daquele acontecer. E ali foi uma questão de comportamento, foi uma questão do grupo, coletiva. E aí isso eu já acho que já cai também pro lado de quem está comandando, de quem está resolvendo as situações e os problemas. Então, é uma culpa dividida dessa situação. E também, a gente também não está falando aqui que é terra arrasada, longe disso, mas são empates que deixaram pontos importantes em diversas competições escaparem. Na Série A, por exemplo, o Fortaleza tem 7 pontos ganhos, mas ele tem 4 empates. Se ele tivesse vencido 2 desses, ele já estaria com o quê? Mas ele já estaria 10, ele já estaria bem mais à frente. Não, 10 não. Mais, já 11 estaria pontos. com 11 pontos. 11 pontos. Já 7 estaria com 11 pontos. Sabe? Então, alguns pontos escaparam. E aí, a gente vai falar ainda mais dos empates, mas eu acho que a questão é um pouco disso que a gente está falando. É uma culpa dividida, é uma situação que, obviamente, que o Vojvoda tenta fazer alguma coisa para corrigir, mas eu acho que ainda não chegou àquele ponto de regularidade. A gente ainda tenta observar e ver qual é o Fortaleza ideal, digamos assim, para que ele dali possa ter o esqueleto dele para a gente saber exatamente como que ele deve escalar ou tentar dizer assim, não, aqui ele pode mexer dessa peça ou outra, mas ter aquela base específica que pode tentar garantir o time uma estabilidade maior. E um outro aspecto, Marcos, só para complementar, eu acho que isso também vai muito da confiança. E eu acho que essa alternativa que a gente tem levantado, ela favorece isso. Porque se você tem um jogador que, apesar talvez não estar no seu melhor momento, mas ele começa a ter uma sequência de jogo, um ritmo de jogo um pouco maior, eu acho que isso aumenta a confiança dele. É óbvio que essa confiança ela só vai vir, de fato, quando ele marcar um gol, quando ele der uma assistência, mas eu acho que essa identidade um pouco mais definida dá a esses jogadores, permite a esses jogadores ter um pouco mais de sequência de jogo e, consequentemente, de confiança. Então, eu acho que, no fim das contas, também tem um aspecto muito psicológico, como a gente pode falar. Eu acho que muitas vezes o Fortaleza tem sofrido com isso, sobretudo lá no ataque. Jogadores que não estão numa boa fase, e a gente sabe, quando o atacante não está em boa fase, é difícil. Ele erra gols que normalmente ele faria, bolas que ele colocaria para dentro, ele chuta para fora, não tem aquela mesma intensidade. Eu acho que esse aspecto dessa identidade um pouco mais definida, que possibilita uma sequência para esses atacantes, é um pouco melhor. Por isso que eu achei interessante quando ele começou a insistir um pouco mais no Machuca. Machuca talvez não tenha entregado tudo aquilo que se esperava, mas em um determinado momento o Vojvoda apostou nele, de fato, e colocou ele como titular ao lado do Luciano. O Vojvoda, ele tem esse ponto positivo. Isso. Ele não desacredita do atleta. Não. E se ele desacredita, ele não deixa ninguém saber. Porque ele chega e ele aposta demais. Eu acho que algumas vezes ele acaba expondo demais o jogador, que às vezes quando o jogador tá tentando e não tá dando certo, você tem que dar uma segurada um pouco mais, até para evitar que o cara entre, já tem aquele olhar torto, aquela vaia, mas se tem uma coisa que o Vojvoda gosta de fazer isso, é de acreditar no jogador. E ele fez isso com o Pedro Augusto, por exemplo, num momento muito difícil, o Pedro Augusto. O próprio Guilherme, ano passado. Com o Guilherme. E do Pedro Augusto, ele teve um entendimento que eu achei muito legal, porque ele entendeu que, poxa, eu preciso dar a confiança, mas eu não posso expor esse cara aqui. Então o que ele fazia? Botava o cara só fora de casa. Porque ao mesmo tempo que ele continuava dizendo assim, ó, eu tô com você, tá aqui a chance, eu vou dar a oportunidade, ele preservava
do cara entrar em campo e já ter um hate em cima dele. Então, isso eu acho que o Vojvoda faz bem. Essa questão da confiança, muitas vezes tem que partir também do próprio atleta, porque eu acho que o Vojvoda e o pessoal Ele dele, dá essas condições. eles Sim. acreditam bastante. Eles chegam pro cara, estamos com você e a gente vai junto. Né? E não é só balela, que tipo Não, assim, de não é. falar, Não. chegar na coletiva e É dar dizer, oportunidade. confia Ele em dá jogador. oportunidade Não, mesmo. ele dá oportunidade mesmo. É verdade. E internamente também, acontece isso, dele chegar, de dar apoio. Olha, você vai conseguir, eu sei o que é que você pode entregar, você sabe o que você pode entregar. Inclusive, quando teve aquele episódio do Marinho, né, que a gente até já citou aqui, ele falou na coletiva que ver o Marinho se cobrando quer dizer que ele não está satisfeito com o que ele estava entregando. sim. E que isso E já eu é um concordo com ele. ponto, e que isso já é um ponto Positivo. positivo, né, dentro desse contexto, porque ele sabe que pode entregar Mostra mais. que não tem conformismo. Exato. Exato. E o Vojvoda, ele enxerga isso e ele coloca esses jogadores, insiste, coloca para dentro de campo, dá oportunidade. E, de fato, não é só dar a boca para fora. A gente vê em campo Eu acho ele um bom gestor de pessoas. que ele... Nossa, sensacional. A gente É um conversa manager, com qualquer né? pessoa dentro lá do PC, todo mundo vai falar isso. Agora também não pisa na bola, porque quando pisa na bola, o homem... Rapaz, Corta logo, não pode também abusar demais, né? Mas ele dá uma segunda Ele chance, falou, né? ele falou, Ele dá uma segunda chance. naquela coletiva que ele deu no início da temporada, que foi horas e horas de coletiva, ele falou assim: eu não sou santo. E eu achei muito interessante isso, porque a gente tem muito essa imagem do Vojvoda, tipo assim, porque nossa, ele não é aquele cara que é passivo-agressivo em coletivo. Ele não é assim, né? O Vojvoda... ele é Tanto é que tranquilo. quando ele tá um pouco mais abespinhado, pra usar a Você já palavra... percebe Você nitidamente. A gente percebe, a gente estranha aquilo. Tipo, não é o comportamento do de Vojvoda. cara, Ele não é o comportamento dele, ele é um cara muito tranquilo. Muitas vezes, ele recebe até algumas mensagens assim mais duras e ele ameniza, ele não vai pro confronto, ele não vai pro Sim. embate, né? Mas enfim, o assunto é outro aqui. Mas a gente entrou aqui nessa pauta do Vojvoda, né? Porque, enfim, é um cara que, de fato, tá no centro dessa discussão mesmo, porque é o treinador da equipe. Sim. E a gente já falou aqui, ele mudou de esquema várias vezes, ele colocou uma linha de 4 na defesa, colocou uma linha de 3, depois ele usa um 4-4-2, vai mudando. Então, ou seja, ele está tentando. Ele está buscando alternativas. E já ficou muito claro. Mas o que mais que ele poderia fazer? Além de... Porque, não tá dando certo assim. Eu vou mudar então. Mudou, não deu certo de novo. Vou tentar isso. E não dá certo. O que mais que o treinador, na posição que ele tá, pode fazer? A solução, então, é como o Daniel trouxe aqui, insistir, de fato, em uma sequência. Moisés, tu não tá bem, mas é você que vai jogar, porque de todos os jogadores que eu tenho aqui nessa posição, eu acho que você é o que tem mais técnicas, vai jogar e pegar um time e dizer assim, olha, vou mudar a partir de hoje, não vou ficar mais mudar no sentido de não mudar. Sim. Vou deixar esse time aqui, pelo menos uma sequência de 3, 4 jogos, vai esse time aqui e vamos ver o que é que dá. Vocês acham que seria essa outra alternativa? Eu acho que a alternativa realmente é buscar como ele está fazendo e talvez observar o que mais deu certo e o que menos deu certo, né? Porque você tem várias soluções, mas o que está funcionando melhor? O que está funcionando você tem que tentar manter, o que não está você corrige, mas alguma coisa mais específica, um ponto, um detalhe. Só que, por exemplo, você tem que conciliar isso com lesão, você tem que conciliar isso com cartão, você tem que conciliar isso com o jogador estar inscrito ou não está inscrito, você tem que conciliar isso com, o próximo jogo também é decisivo e eu tenho que ter o time inteiro porque é um adversário mais difícil, um adversário mais... O jogo é fora, é em casa. Não é simples, a gente não está falando que é simples de jeito nenhum. Ele tem que fazer o teste, tem que repetir o que está dando certo, mas tem muita coisa para você conciliar. E eu acho também que o Fortaleza é uma equipe que, na janela que vai abrir em julho, vai precisar de alguns reforços para alguns... Não vai ser uma quantidade imensa, mas eu acho que ele ainda tem alguns pontos que ele vai buscar, que ele precisa de peças, justamente para dar até mais opções para ele do que fazer para tentar achar essas soluções. Isso é uma coisa que só o Vojvoda vai conseguir achar, porque é ele que treina com os caras todo dia, é ele que sabe o que cada jogador pode fazer, até de improvisação, como ele faz algumas vezes. E eu repito, o recorte que a gente tem é muito pequeno, dado ao que o Vojvoda tem. O Vojvoda convive com os caras, ele treina todos os dias, ele sabe exatamente o que cada jogador pode entregar. A gente fala pelo que a gente vê nos jogos, porque é a amostra que a gente tem. E que o torcedor tem também. Então, essa solução...
Eu sei que a gente está aqui tentando debater, mas quem tem que achar, obviamente, que o é ele. Vojvoda. Porque é ele que faz o trabalho do dia a dia. E Marta, eu trago aqui também um outro aspecto que eu acho que não pode ser desprezado nem pela gente, muito menos pelo torcedor. Fortaleza, ele tem nessas últimas semanas, sobretudo nesse mês passado, a gente até fez um podcast sobre a maratona de jogos que o Fortaleza ia ter e que está tendo. Né? Na verdade, agora que ele vai terminar essa maratona de jogos decisivos, no domingo contra o Sport. Porque teve menos... Não, o Trinidense, querendo ou não, também é decisivo. Que é decisivo, é verdade. É ou o seja, último mais jogo da fase de grupos da Então, Sul-Americana. nesse meio tempo aí, você teve que administrar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Nordeste. 4 competições. Querendo ou não, isso também influencia. Não estou falando aqui que, obviamente, a desculpa do Fortaleza vai ser mas a gente estava em 4 competições. O torcedor, ele quer, se possível, vitória em todas as 4 competições. Mas a gente fala também de um aspecto humano. Os jogadores não aguentam. E nesse intervalo de tempo a gente destacou como o Fortaleza fez partidas fora, com logísticas complicadas, com viagens. Esse jogo contra o Sport vai ser fora de casa também. Tem todo aquele aspecto de bastidor que a gente já conversou. Eu acho que isso também impacta o jogador. Se não impacta simplesmente dentro de campo, mas impacta fisicamente, impacta psicologicamente, porque tem desgaste de viagens. A gente teve aí nesse meio tempo zagueiros machucados, passando um tempo fora, como foi o caso do Kusevich e do Cardona, que voltaram. Aí você teve o Lucas Sacha, que vinha agora tem o Brits. Agora tem o Brits, que entrou no departamento médico. Você tinha o Lucas Sacha, que estava tendo até uma sequência e vinha indo bem, se machucou também. Então, isso também impacta, porque isso reduz um pouco as alternativas do Vojvoda e isso também impacta o próprio rendimento do jogador. Você tinha um jogador que estava em alto nível, em alto rendimento, indo muito bem, e aí você corta aquela sequência com uma lesão. Isso também impacta, porque quando ele volta, para ele voltar a atuar no mesmo nível que ele estava antes, demora às vezes leva tempo. E é até outra preocupação, né? Porque o Pochettino também saiu sentindo contra o Vasco. E o Pochettino vem sendo essa peça muito importante no meio campo do Fortaleza. O Pochettino, para muita gente, é um dos melhores jogadores do time até aqui, né, neste momento da temporada. Claro, a gente destaca também o João Ricardo, o Lucero, mas o Pochettino foi muito importante para o Fortaleza até aqui. Agora, falar mais um pouquinho sobre a defesa. O Brenner até já citou ali que o Fortaleza vem sofrendo muitos gols. E é verdade, nos últimos 5 jogos foram 9 gols sofridos. Não é uma média normal, não é uma média baixa. De fato, tem mais gols sofridos do que jogos. Então, não é o que o Fortaleza costuma entregar. Nesse meio tempo, sofreu 9 gols, mas fez, 20. Não, fez 6 gols em 5 jogos. Então, de fato, não é um momento recente positivo para o Fortaleza. A gente tira a Sul-Americana desse contexto, porque é a única competição em que o time parece ter esse ímpeto, parece ter mais força, é mais aguerrido mesmo. O Daniel citou muito bem o jogo contra o Boca aqui no Castelão. Lá em La Bombonera não foi um bom desempenho, mas a equipe competiu até o final e conseguiu o empate com o Kevin Andrade. Mas a defesa vem sofrendo muitos gols. E isso passa também, porque, olha, o Fortaleza no ano passado, quando ele abria o placar, ele saía com a vitória. Era assim, no ano passado sofria muito quando saía atrás. Se saía atrás, o Fortaleza não conseguia virar. Você via que o time saiu atrás no placar, já dizia. Virada só no passado, foi né? só contra o América Mineiro, aqui no Castelão. Poucos A única virada. Mas, por outro lado, o time, na grande maioria das vezes, saía na frente. E acho que ele cedeu empates poucas vezes também, depois que saía na frente do placar. Se fizesse o primeiro gol, o Fortaleza ficava tranquilo. Era como se ele tivesse já o território dominado. E ia lá para cima, não abaixava. Claro, depende ali muito do contexto também, mas tinha essa questão. Sofreu o primeiro gol, eles sofriam um baque. Mas quando eles faziam, eles conseguiam segurar o resultado, ampliar e levar a vitória para casa. Em poucos casos, eles cediam um empate. Nessa temporada, isso já não acontece. A gente vê o Fortaleza que sai na frente contra o Vasco, sofre um empate. Depois mostra que ainda tem poder, faz outro, coloca de novo na frente no placar, sofre um empate, sofre a virada. Então, a defesa está passando, de fato, essa vulnerabilidade. O pessoal fala muito sobre o lado direito. Sim. Com o Tinga, já ouvi até algumas críticas ao Pikachu. Vocês enxergam isso também, que o lado direito da defesa do Fortaleza hoje é o mais vulnerável? Olha, eu acho que ele está um pouco mais vulnerável quando
O Tinga tá jogando ali pela direita, porque o Tinga acho que nitidamente tá com alguma questão física abaixo. O Tinga realmente tem jogos que você vê, ele não tá conseguindo ter o ritmo até o final. E não sei, eu não consigo ver um lado assim mais preocupante, porque eu lembro também já de lances em cima do Tite, sabe? Lance em cima do Tite, lance em cima do Kusevich em termos de velocidade, do cara botar na frente dele e o Kusevich ficar muito para trás. Eu já vi, acho que de todos os zagueiros do Fortaleza que estão no clube hoje, talvez o que eu tenha visto assim cometer menos situações assim, de mano a mano tenha sido o Cardona. Mas também acho que ele jogou menos do que os demais. Jogou menos, sim. Todos os outros eu lembro de lances claros, assim, de que já perderam situações bobas, assim, sabe? De lance de mano a mano, de lance onde teve falha clara da zaga. Eu não consigo eleger, assim, um lado ou outro. Como o Tinga é o lateral direito titular e ele tem essa característica de ajudar na defesa, mas ele fisicamente não tá bem, talvez isso exponha mais ele à direita nesse momento. Mas eu não acho que isso foi durante toda a temporada até aqui. Eu acho que não, essa oscilação. Em muito tempo, em muitos momentos da temporada, se falava da esquerda, que o Tite não estava bem. Tem que tirar o Tite, tem que botar o Cardona, não sei o quê. Então já foi para a esquerda também. Eu não consigo eleger um lado. A grande questão é que quando você toma os gols, Marta, muitas vezes você anula o que você faz lá da frente. Quando você, especialmente quando a gente está citando aqui, que o Fortaleza não está sendo tão efetivo. Aí, tipo assim, você tem um ataque que está criando muito, mas não está marcando tanto. Você marca um, você sofre um. Acabou que anulou. Eu estava até dando uma olhada antes de vir para cá. O Fortaleza, na temporada toda, ele tem 26 gols de saldo, se a memória não me trai. Desses 26 gols de saldo, muito por conta do Cearense, que é uma competição em que o Fortaleza está com nível bem acima dos demais concorrentes, só tem ele e o Ceará de nível mais elevado, né? O restante o nível está mais abaixo, então é meio que uma obrigação de vencer e vencer bem adversários mais frágeis. E, na verdade, acho que teve a goleada contra o Barbalho. Contra o Barbalho. Teve aquele jogo contra o Maracanã. Atlético Cearense, né? Acho que foi contra... Não, o Fortaleza não jogou com o Atlético Cearense. Foram 2 jogos que ele teve Teve o Maracanã, que foi 3-0. Não, mas teve Aí teve o Iguatu, que foi 3-1. Bom, enfim, muito por conta do Cearense e por conta do Cearense e da... Sul-Americana. Sul-Americana, o início da Sul-Americana. Potosí, 5-0, 4-2 Se no você Boca. tira essas duas competições, o Cearense, que o Fortaleza chegou na final, que é o mínimo que pode esperar dele, né? Que é uma competição de nível mais abaixo para o investimento que ele faz. E a Sul-Americana, que é uma competição que, como você mesmo falou, o Fortaleza parece muito mais focado, muito mais concentrado, o saldo de gols dele cairia para 8. 8, se você pegar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e Brasileiro. E teve uma goleada na Copa do Nordeste também, tá? Que foi o Altos. Mas cairia de 26 para 8. É uma diferença muito grande, sabe? De gols marcados para gols sofridos. Isso mostra que o Fortaleza não está marcando tanto e também tem tomado os gols. E isso atrapalha muito na questão também do saldo. O empate, esse é que é o problema. O empate, a pontuação dele é uma pontuação pequena, que muitas vezes você empata 2, o seu adversário perde 2, mas ganha 1, ele passa você porque ele fez 3. Então a pontuação é pequena, é um crescimento muito a conta-gotas, e o empate ele não serve para nenhum critério de desempate. Pelo contrário, ele segura teu saldo de gols, ele diminui o teu número de vitórias, que é o principal critério, e às vezes... E ele te dá uma pontuação mínima. Então assim, eu posso ter a mesma pontuação que 4 concorrentes. Se esses 4 tiverem uma vitória mais do que eu, acabou, o saldo deles vai ser melhor consequentemente. Eu posso estar invicto. Porque se eu empate, eu não mexo no meu saldo. Se eu empate... Então, o problema do empate é esse. O crescimento é a conta-gotas e ele não serve para nada para critério de desempate. Quase nada. Porque ele vai segurar teu saldo, ele vai segurar teu número de vitórias, que são os principais critérios. E no teu gols marcados, provavelmente também não vai ser essas coisas todas. O problema do empate é justamente esse. E é isso que o Fortaleza tem que evitar. Mas passa pelo que você falou. É um time que está sofrendo gols constantemente. Não tantos assim, mas sofre por jogo pelo menos um. E não está marcando tanto. Pelo menos... Uma coisa acaba... No contexto recente de 5 jogos, foram são muitos gols. E a gente estava tratando agora mais especificamente desse problema da defesa, que passa com certeza por esse aspecto mais individual, mas eu acho que você citou um ponto que é muito importante, o aspecto de postura. Foram muitos jogos em que o Fortaleza estava à frente do placar, mas que ele não apresentou a mesma postura após sair na frente. Sim. Algo que acontecia em outras temporadas, onde o Fortaleza saía à frente, mas o time continuava, de certa forma, bem postado dentro de campo, buscando mais gols. Parecia que quando o Fortaleza fazia o primeiro gol e saía à frente do placar, era ali que o jogo começava. E aí eles
engrenavam e conseguiam, de fato, Exato. exercer o futebol do time com mais tranquilidade. E o resultado vinha com facilidade. E a postura agora parece que é outra. Sim. Às vezes, quando o Fortaleza sai na frente, ele se acomoda naquele resultado. A impressão que passa é essa. A gente, obviamente, considera que não deve ser essa a mentalidade, mas a realidade que tem sido apresentada nas partidas é essa. E isso, obviamente, favorece as outras equipes. Então, o jogo contra o Botafogo, aconteceu isso. Fortaleza sai na frente, mas apesar dele ter tido outras chances no primeiro tempo, eu lembro de uma com o Marinho, outra com o Kaiser, enfim, mas ele não foi efetivo. E aí, a partir você começa a perder gols e aí você, de certa forma, se desorganiza ali dentro de campo. Se desespera e aí nisso o seu adversário cresce. E aí eu acho que isso é algo que o Vojvoda precisa ajustar. Esse comportamento do Fortaleza a partir do momento que ele sai na frente. Porque essa é uma das principais causas de empate do Fortaleza. É você sair na frente e depois deixar o seu adversário crescer na partida. Se ele conseguir resolver isso, possivelmente ele consiga melhorar e diminuir o número de empates. Porque partidas que possivelmente você empataria, você ganharia, porque você não deixaria que o seu adversário crescesse dentro da partida. E, Marta, eu estava observando também, tem uma outra questão que tem muita, assim, que a gente pode relacionar. O Fortaleza, não sei se foi na temporada anterior, ou na passada, ou foi na de 22, ele era marcado por ser um time que em casa era muito forte, era uma equipe que metade desses empates, quase metade... Ano passado foi muito forte. Dos 15 empates, 7, quase a metade, porque de 15, metade tinha que ser 7,5, né? Mas, tipo assim, metade dos empates, 7 foram em casa. Então, o Fortaleza também está empatando muito dentro dos seus domínios. É isso que também tem incomodado o torcedor. Os últimos 3 jogos do Fortaleza em casa, ele empatou. Contra o Vasco, contra a Red Bull Bragantino e contra... Teve também o Botafogo. Acho que foi o Botafogo. Foram 3 empates em casa, os últimos 3 jogos. Quer dizer, o torcedor tá indo pro estádio, tá sentando lá e tá vendo o Fortaleza empatar bastante também nos seus domínios, num gramado que ele tá acostumado. Muito embora o gramado do Castelão não esteja essas coisas todas, mas num gramado que ele tá acostumado, com o torcedor a favor, aquela coisa toda. A atmosfera que o time já conhece. Isso também não tem ajudado. De fato. E agora a gente já tá chegando no finalzinho do nosso podcast. Mas a gente tentou aqui agora. Já pois cara, vou fazer o quê? Eu disse pro Breno que tem que trazer um tiragostozinho. Porque tem, cara. Ia ser sensacional. Você ia falar muito mais que eu se tivesse tiragosto. Eu ia falar assim, uma cervejinha também, mas aí nenhum dos dois bebe. Ia ser só... Dois não bebedores. Ia ser só eu aqui. Mas uma tudo bem. de coco, pode ser uma aguinha. Não ia dar certo, não. Que isso, cara? Eu também não gosto, não, então. Eu só abraço pra você. Mas eu digo, se você botar petisco aqui, pode deixar o Daniel falando podcast todinho. Eu fico preocupado com outra coisa. Não, preciso que você fique atento, Breno. Agora é jogo rápido. Vamos falar na Série A. Com esse tanto de... Um filme. Jogo rápido. Um filme bom. Um filme bom. Na Série A. Tá invicto, mas tem mais empates do que vitórias. Só tem uma vitória. Vocês consideram um início ruim, médio ou bom? Médio. Eu acho que o início médio. Obviamente não é ruim. Você está invicto numa competição de alto nível como a Série A, não pode ser considerado, para mim, um início ruim. Mas para mim também tá longe de ser bom. Até porque houve partidas em que o Fortaleza tinha plenas condições de sair com a vitória. O jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Fortaleza ia conquistando a vitória até os minutos finais. E aí sofreu um empate. Contra o Bragantino, contra o próprio Botafogo, saiu na frente também. Ou seja, eu também não classifico como bom, então para mim é médio. Para mim é médio, mas é bem médio mesmo. Não é aquele negócio de médio para bom, não. É bem médio. Eu vou te falar por quê. De médio para baixo. Não, eu acho que é bem no meio. Eu vou te falar. É médio mesmo. Médio ali Exato. Mesmo. Sabe por quê? Porque assim, a gente tem que prestar atenção em outras situações. Fortaleza tem 7 pontos, é o 11º. Breno, é de médio para bom. Eu não acho que seja. Porque tem 4 times abaixo do Fortaleza que tem menos jogos que ele. Ele tem um jogo a menos, mas tem 4 times que tem menos do que ele jogos. Tem time que tem 4, tem time que tem 3. Então, essa classificação que a gente está vendo, gente, não é a classificação real da Série A. Porque esses 4 times não vão enfrentar outros times que podem estar ali perto do Fortaleza também. Então, a gente não sabe hoje qual é a posição real. E com o brasileiro, se tivesse... Porque a CBF paralisou, porque se não tivesse, isso ia aumentar. Então, 4 times é muita coisa. De 11º, você pode, se de repente esses times vencerem, você pode cair muito de posição. Então, hoje a gente não tem uma classificação tão fiel ao que os times estão entregando. A gente não tem esse retrato.
Porque tá muito bagunçado. Tem time que tá atrás do Fortaleza que jogou mais, tem time que jogou menos. Por isso que eu acho que é bem médio. Eu não tenho essa noção de exatamente como é. Talvez se a gente tivesse todo mundo igualzinho, a gente saberia melhor. Talvez não, a gente saberia melhor dizer como foi esse começo. Por enquanto, eu prefiro colocar na média porque eu prefiro esperar quando a gente tenha um pouquinho mais de igualdade. Eu sei que vai ser difícil todo mundo estar na mesma linha, mas vai ter um momento que no máximo vão ter 2 ou 3 com um jogo só a menos. Aí a gente vai poder ter noção, nítido. Até pelos outros jogos que eles vão fazer. Por enquanto eu coloco na média. E para a decisão contra o Sport na Copa do Nordeste, mais um empate? A torcida espera que não. Até porque um empate levaria para os pênaltis e o Fortaleza não tem tido um bom desempenho nos pênaltis. Então eu acho que essa é a mentalidade tanto da torcida como dos jogadores e da própria comissão técnica, de buscar uma vitória no tempo normal, o que não vai ser fácil. Se for para ter empate, que seja no contexto que foi do Vasco. Você tá atrás e o empate salva para você não ser eliminado com bola rolando. Para você conseguir... mas o Fortaleza se colocou nessa situação também porque... porque ele deixou virar. Sofreu a virada. O que eu quero... então deixa eu reformular. Então, no contexto contra o Boca. Pronto, contra o Boca. Vamos lá. Agora é melhor. A Marta agora achou o exemplo melhor. Que seja num contexto que foi contra o Boca, que você tá atrás o tempo inteiro e, meu amigo, tá acabando o tempo, se você não fizer um gol, você é eliminado. E aí é melhor você fazer um gol e levar pra penalidade, porque ali você tem outra chance. Você já entra do que não, porque contra o Vasco tem razão. Ele levou uma virada, de fato. Aí depois você correr atrás do resultado que foi dele durante a maior parte do... Mas não é por jogar. Errou, foi Neymar. Mas eu, de forma alguma, acredito que por ser um jogo, é fora de casa, o Sport joga motivado, enfim, que o Fortaleza deve entrar com essa motivação. Vamos tentar um empate. Não, isso não. A gente tá pensando aqui Exato. Então, assim, meu amigo, o empate só se for na última instância. Só que os torcedores vão ficar com raiva de mim. Mas eu acho que vai ser empate esse jogo. Será? E eu falei isso do jogo contra o Vasco também. Você gosta de emoção, né, Marta? Não, eu queria que, na verdade, não fosse empate. Que já ganha logo no tempo normal, já dá tudo certo. Mas eu falei quando o jogo contra o Vasco. Sugiro que o narrador da Verdinha, seja lá quem for ele, nessa partida, se for empate, bote a Marta Grace para narrar os pênaltis. Narrar os pênaltis, é verdade. Ela tá sugerindo? Eu detesto disputa por pênalti. Eu tenho pavor. Mas eu acho Seu feeling, que vai né? ser. Eu falei a mesma coisa contra o Vasco. Eu disse, cara, eu acho que vai ser empate. O que eu acho é que vai ser, de fato, um jogo equilibrado. A disputa por pênaltis, ela tem um negócio que, tipo assim, tem muita coisa envolvida. Não é só competência, não é só estudo, não é só sorte. Tem muita coisa junto. Eu acho que tem muitos fatores. Não dá pra você eximir 100% nada. Porque tem gente que fala que é 100% sorte. Não é. Mas também não dá pra dizer que não tem sorte. Não é só técnica. Tem um pouquinho. Às vezes a bola pega, o goleiro pega desvia, a bola pega na trave. Então, assim, tudo acontece. Você tem muita coisa dentro. Tem preparação, estudo, boa finalização técnica, né? Sorte, tem psicológico, condição que eu acho que talvez seja o mais... psicológico talvez seja o principal, que é como o cara vai, até o cara chega, aquele caminho que ele vai, até chegar a bola. Cara. Ali ele vai pensando, sabe lá Deus e o quê. E a torcida contrária, a torcida gritando, vai perder, vai perder o negócio. Então, assim, não é tem fácil, muita coisa envolvida. A penalidade eu fico com medo. E aí você definir, às vezes, um campeonato todo, uma classificação nisso. Em uma bola é cruel, gente. É muito cruel. Mas é o que tem. É o que tem, é isso daí. Aí depois o Fortaleza ganha no tempo normal, aí vamos pegar aqui o corte. Olha, Marta, você falou que ia ser empate, gente. Não, não foi já isso me que você arrependi. falou. Eu tô dizendo que eu acho, é um achismo. É que a gente acha muitas coisas, né? Que vai ser empate. A gente acha muitas coisas. A gente acha muitas coisas. Mas, claro que todo mundo espera que o Fortaleza consiga vencer no tempo normal, com um bom desempenho, para espantar essa onda de empate, se conseguir chegar na final da Copa do Nordeste, até porque é o título mais palpável do Fortaleza até esse momento na temporada, né? Porque a Copa Sul-Americana também é um título que a gente sabe que o time quer muito chegar lá de novo na final. Agora que tá terminando a fase de grupos, ainda tem todo um mata-mata pela frente, tem chão. Copa do Brasil foi eliminado pro Vasco. Campeonato Brasileiro assim, não tem nem como a gente falar muito sobre, porque é uma realidade bem mais difícil. Mas na Copa Sul-Americana tem a possibilidade ali, e a Copa do Nordeste, neste momento, é a que está mais
próximo do Fortaleza para conseguir um título em 2024. Literalmente, porque vai pra final se ganhar. Exato. Então, por isso que é um jogo tão importante. Tão importante. E que, claro, os jogadores estão, comissão técnica, todo mundo focado para conseguir uma vitória. E a gente via aqui na semana que vem para falar não de empates, porque já chega. Não sei se você notou que ela tá querendo encerrar. Tá, é. Ela tá Tô fazendo querendo isso. encerrar. Tô querendo, vocês não param de falar, cara. É isso. Se tivesse os tira-gosto aqui, Não vou aí tirar, fora. não, nunca mais chama essa dupla aqui, não. Conversa demais, cara. Parece o Catribe. Pelo amor de Eita, Deus. pau. Mas é isso, gente. A gente encerrou mais um Fortaleza Cast aqui na TV Diário, no YouTube do Jogada, na Verdinha também, porque tem novidade agora todo domingo. Na Verdinha vocês também vão acompanhar o Fortaleza Cast. Então, é mais um local mais um meio de comunicação para vocês me escutarem toda semana, toda sexta-feira. O Daniel Farias, o Breno Rebouças, convidados que a gente vai trazer por aqui Ou também seja, durante todo o ano. Pelo menos neste domingo eu continuo. Cara, não dá, cara. Não dá com o Brenda. Não vou te chamar mais, Brenda. Já chega. O que mata são as piadas. São as piadas, é o que mata. Mas é isso, galera. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Claro que semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Valeu pela audiência.